Fala pessoal, eu sou o Juna Rambucão, esse é meu Acabei de Ler, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar de 10 livros fantásticos que eu pretendo ler em 2021. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o conteúdo com o máximo de gente que você conheça. Isso ajuda demais o canal a crescer. Não teve nenhum motivo específico para eu escolher 10, não é um número cabalístico, nada disso. Eu acho que é só porque fica mais bonitinho, fica mais redondinho 10, mas nesses 10 eu tentei colocar livros que eu queria muito ler e alguns livros que vão me desafiar a entrar num território que eu meio que não me permiti em 2020. E eu acho que leitura é meio isso, né? É você experimentar coisas novas, descobrir mundos novos a partir de um livro, a partir de uma história que alguém tá contando pra você. Então eu acho que se eu não fizer isso, eu meio que fico empacado e se não fosse isso, eu estaria lendo fantasia todo santo dia, desde sempre, porque, como eu já disse aqui algumas vezes, é o meu gênero de conforto. É importante falar que todos os livros que eu citar aqui vão estar linkados aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar lá que ele já te direciona automaticamente. O primeiro livro dessa lista é um clássico, não apenas do seu gênero, mas assim, eu acho que de todos os gêneros, de toda a literatura mundial. É um livro, inclusive, que finalmente vai ganhar um filme com orçamento gigantesco. Um filme no nível, assim, do tamanho histórico que esse livro representa. Eu tô falando de Duna, do Frank Herbert, trazido pro Brasil pela Aleph. Esse livro já tá na minha estante já tem uns 5 meses. Eu sabia que ia sair o filme e eu vi um amigo lendo, eu perguntei se ele tava gostando, ele disse que tava adorando, que tinha umas partes que eram um pouco mais lentas no início, mas depois que você entrava no livro se tornava uma coisa fantástica, de raças, de classes, de construção de mundo. Ele falou super bem do livro. Na verdade, todo mundo fala super bem do livro. E assim, quando você olha no Scooby, no Goodreads, e vê um livro do tamanho desse, é um calhamaço, com uma nota tão alta, não é uma coincidência, porque as pessoas não costumam ler livros muito grandes, né? E ele tá aqui uns 5 meses porque eu pretendia pegar ele pra ler desde o ano passado, porque ia sair o filme. Só que o filme foi postergado e eu acabei postergando também a leitura. Mas desse ano não passa, com filme ou não, porque todo mundo que lê ama tanto esse livro e eu mal posso esperar a hora de começar a panfletar por ele. Gente, o segundo livro dessa lista, na verdade não é um livro, é uma trilogia. É a trilogia da Fundação do Asimov, que também foi trazido para o Brasil pela Aleph. Eu já citei ele no vídeo da Booktag Vem Aí, e lá eu expliquei porque eu ainda não tenho ele na minha prateleira, que é porque ele é muito caro. E assim, se o canal não fosse tão pequeno, eu juro que eu pediria pra Aleph mandar. Eu juro. Brincadeira. A trilogia Fundação é outro clássico que eu quero ler desde que eu vi o Geek Freak falando quando ele recebeu aquele volume único, que vem os 3 livros em um volume só. Desde aquele tempo que ele falou da história que eu tô com isso na cabeça. Porque toda a premissa do livro é muito genial. De repente você descobre que o universo em algum momento vai acabar como conhecemos e você precisa meio que estocar todo o conhecimento em algum lugar para que o universo não comece do zero, sabe? E 1 milhão de coisas acontecem atrapalhando que isso aconteça. Enfim, me dá uma vontade tão louca de ler. É tão fora das coisas que eu estou acostumado a ver por aí. Enfim, eu não vejo a hora de aparecer uma mega promoção e eu finalmente comprei esse livro. Mas eu quero muito ter a oportunidade de ler ainda esse ano. O terceiro livro dessa lista é uma tentativa minha de sair da minha zona de conforto. E eu sempre tive muito medo de ler os clássicos russos. Sempre, todos esses Evskys, Ois, enfim. E é aquilo que eu falei no início, eu acho que eu tenho que buscar coisas diferentes, eu acho que eu tenho que ampliar muito mais o meu leque, o leque de coisas que eu leio, para ter experiências muito mais diversificadas e ter contato com culturas muito diferentes, assim. Eu acho que isso só vai somar, sabe? E então, para dar um pequeno primeiro passo, eu decidi ler A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, ainda esse ano. É um livro pequeno, é um livro de menos de 100 páginas, e por isso eu escolhi ele, porque eu não sou besta. Eu também não tenho ele na mão, porque quando eu fiz compras pela última vez, foi na Black Friday, eu certamente não tinha os russos em mente, mas eu soube que o Tolstói era um escritor que escrevia para as massas. Então eu imagino que vai funcionar muito bem como primeiro passo para mim, ainda mais que ele é pequenininho. O quarto livro que falaremos nessa lista é o The Witcher, do Andrei Sapkowski, trazido para o Brasil pela editora Martins Fontes. E vocês precisam me dar uma moral, porque o quarto livro de 10 é a primeira fantasia só. Eu nunca joguei o jogo, mas eu adoro o seriado e eu acho que a segunda temporada tá vindo no segundo semestre. E é um livro que eu quero correr, porque quando a segunda temporada estrear, eu quero já ter passado pelo mesmo período nos livros, sabe? E eu já tenho 5 dos 8 em casa, então eu não tenho desculpa. Esse eu tenho que começar, pelo menos, já no primeiro semestre.
O quinto livro da lista é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu realmente acho que toda generalização é burra, mas nesse caso eu acho que não. Eu acho que a maioria, ou todos nós, tivemos experiências muito traumáticas com clássicos brasileiros no ensino médio e ensino fundamental. E eu não tô fora desse grupo. E um dos planos que eu tenho para esse ano é ressignificar essas experiências. Então eu estou comprando alguns desses livros. Livros que eu fui obrigado a ler no ensino médio, que eu não tinha maturidade para ler no ensino médio. E que eu posso ler hoje com outros olhos. Então, o livro que eu escolhi para dar esse primeiro passo foi Vidas Secas. Eu já lerei ele esse mês, já está na minha TBR de janeiro. Dom Casmurro também já está aqui em casa e eu acho que a experiência na leitura desses dois vai ser muito diferente do original. O sexto livro dessa lista é Cidade da Lua Crescente, de Sarah J. Maas. Eu adoro o trabalho dela, eu gosto muito de como ela escreve, é uma escrita super fluida, é gostosa, é envolvente, é intrigante. É o tipo de escrita que te mantém preso facilmente em 600 páginas sem você perceber. E eu estou louco para começar a nova série dela. É fantasia, é meu gênero conforto. Eu certamente vou gostar. Trono de Vidro, uma outra série dela, estava na minha lista top 10 ano passado. Também vou deixar linkado aqui em cima. E eu acho que não será nenhum empecilho abrir uma nova série dela assim. O sétimo livro dessa lista é O Quarto Giovanni, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, do James Baldwin. E eu já tinha visto muita gente indicando esse livro. Eu comecei a levar mais a sério depois que eu conversei com o Thalisson, lá do Sextou Literário, e ele me contou um pouco da história e eu fiquei realmente interessado depois que ele falou. É uma história sobre um homem gay no início do século XX, tendo um relacionamento gay, contada por um escritor gay que viveu no início do século XX. Eu preciso ler essa história. Eu necessito ler essa história. E é outro livro que é super fino e que eu vou ler assim. Vai ser um respiro entre duas leituras grandes, muito bem-vindo. E além do mais, eu não conheço uma pessoa que falou mal desse livro. O oitavo livro dessa lista é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Ele foi trazido para o Brasil pela editora Arqueiro. Eu já falei dele no vídeo da Booktag Vem Aí. Não é segredo para ninguém o quanto eu quero ler esse livro. Eu estou esperando o terceiro livro da série. Basta termos uma data de lançamento. Mesmo que seja uma data que não seja uma data verdadeira, que seja só uma data fantasma e que seja prorrogada por, sei lá, mais 2 anos, mas eu preciso saber que existe um terceiro livro e ele está perto de ficar pronto, sabe? O Nome do Vento é um livro de fantasia que todo mundo diz que é um livro muito rico, um livro muito interessante, muito envolvente, um livro que é super imersivo e que eu tô louco pra ler. Eu tô louco pra ler há anos, mas assim, entre o segundo e o terceiro livro, já tem mais de 10 anos de espera. Então, e se esse cara resolve que não vai publicar mais? Eu fico sem terminar a história, enfim. Basta um anúncio e eu leio ele em 2021. Isso é certo. O penúltimo livro dessa lista é Cidades Ossos, da Cassandra Clare, trazido para o Brasil pela Galera Record. Ele é o primeiro livro dos Instrumentos Mortais e eu quero muito começar a ler esse livro logo porque esse mundo que a Cassandra Clare criou, esse universo todo, só se expande. Ano após ano ela vai publicando mais livros em cima desse universo e ele vai crescendo, crescendo e crescendo. E pelo que os fãs falam, a qualidade dos livros não cai, não é encheção de linguiça. Eles só acrescentam pra história. Então, depois de, sei lá, 1 milhão de livros que ela já publicou, eu preciso dar o meu primeiro passo nessa série, porque eu sinto que eu não vou me arrepender com essa farofa. E eu quero terminar ele até o final do primeiro semestre. E o último livro dessa série já foi adaptado para um filme que foi extremamente premiado e agora vai se tornar simplesmente a série mais cara da história, com um orçamento de 1 bilhão. Eu estou falando de Senhor dos Anéis. Não, eu nunca li o Senhor dos Anéis. Eu já li o Hobbit, mas eu vejo tanta gente falando mal do pace de Senhor dos Anéis, principalmente da Sociedade do Anel, que eu nunca li. E eu sei que essa série nova vai se passar muitos e muitos e muitos anos antes do filme e antes da Sociedade do Anel, mas para eu chegar nos outros livros do Tolkien e, consequentemente, nos livros que vão ser adaptados para a série, eu preciso começar de algum lugar. Eu dei 5 estrelas pro Hobbit e eu realmente acredito que se eu entrar em Senhor dos Anéis com a cabeça preparada para um pace mais lento, eu vou ter uma experiência fantástica. O cara é o pai da fantasia. O cara criou um universo que desencadeou tudo que a gente conhece de fantasia hoje em dia. Eu acho que merece esforço, eu acho que eu só tenho a ganhar com esse esforço, porque eu realmente acredito que vai ser sensacional. E esse talvez seja o livro que eu tô postergando há mais tempo e que eu tenho mais vontade de ler de verdade. Foi uma coisa meio cumulativa, assim, sabe? Mês que vem eu leio, e a vontade de continuar crescendo e crescendo, mais pelo medo mesmo do que por falta de vontade.
ou por preguiça, medo de ter uma decepção, mas eu acho que não vai ser assim. Ele não é um símbolo da literatura fantástica de graça, sabe? Eu tenho certeza disso e eu tenho certeza que eu vou amar esse livro. Então é isso, pessoal. Esses são 10 livros que eu pretendo ler em 2021. E deixem aí embaixo se vocês já leram esses livros. Me digam, por favor, se vocês gostaram ou não. Me dê um norte pra eu saber o que eu devo esperar pela frente. Enfim, é isso, pessoal. Um beijo grande. Tchau.